Olá, turmas do quinto ano. Vamos iniciar nossa aula de História e hoje vamos estudar patrimônios imateriais no Brasil. Vamos lembrar a diferença de patrimônio material e imaterial. Os dois são tipos de patrimônio que expressam a cultura e características de um determinado grupo ou região. A cultura material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a cultura imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. É sobre a cultura imaterial que vamos estudar nesta aula. E para reforçar, vamos para alguns exemplos, como a roda de capoeira, a festa carnavalesca, o frevo, como também a festa do boi e manifestações religiosas como o Círio de Nazaré. Esses elementos culturais são reconhecidos como patrimônios imateriais porque são celebrações vivas da cultura dos povos. Vamos lembrar que os patrimônios materiais são aqueles palpáveis, aqueles concretos, que podem ser expostos, guardados em um museu, por exemplo. Já os imateriais são essas celebrações que representam a cultura dos povos. Então, vamos para algumas características. São saberes, ofícios e modos de fazer, são também celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais, históricas e etc. Vamos para o exemplo da cajuína do Piauí. Não é a cajuína em si, mas o seu modo de fazer, o seu modo de preparo, que foi caracterizado como um patrimônio imaterial. Outro exemplo é o ofício das paneleiras de goiabeira. O modo também de fazer as panelas de barro também é caracterizado como um patrimônio imaterial. E outro exemplo são as manifestações religiosas, como na imagem a festa de um padroeiro. E agora, turminha, vamos para características que também reforçam o patrimônio imaterial, como eles são passados de geração em geração e assim dão continuidade e reforçam a identidade de um povo. E também estão sempre de acordo com a cultura de um lugar e dessa forma respeitam a diversidade. Turminha, vamos lembrar do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É ele quem estabelece quais são os patrimônios a nível nacional, ou seja, aqui no Brasil. Já a Unesco é quem estabelece quais são os patrimônios cultural da humanidade aqui a nível mundial. Vamos lembrar que no Brasil já foi caracterizado 47 bens culturais e materiais, reconhecido pelo IPHAN. E, dentro desses 47, 5 foram inscritos pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Vamos saber mais sobre eles? O primeiro deles é o Samba de Roda do Recôncavo Baiano, que é muito popular, uma cultura, uma manifestação musical que trata-se de uma variante do samba com raízes africanas. Reúne diversas músicas, poesias e danças. Foi o primeiro a ser reconhecido pela Unesco. O segundo foi a arte Kuciuá, que é uma pintura corporal e arte gráfica dos povos Uiá-Ampi. Turminha, esta pintura corporal, ela é uma representação gráfica do próprio corpo dos povos indígenas. E, desta forma, a Unesco reconheceu e estabeleceu como sendo o segundo patrimônio. E vamos falar agora do frevo, que é uma expressão artística, cultural, do Carnaval do Recife, também de Olinda, no estado de Pernambuco. Foi a terceira manifestação a ser reconhecida pela Unesco. E depois vem o Círio de Nazaré, que é uma das maiores manifestações religiosas do mundo, é o principal evento turístico do Pará e é classificada como a quarta manifestação reconhecida pela Unesco. E vem a roda de capoeira, uma mistura de dança e arte marcial, símbolo da resistência dos escravos. A roda de capoeira foi reconhecida e se tornou a quinta manifestação cultural a ser reconhecida pela Unesco, aqui no Brasil.
Turminha, essa foi a nossa aula de História. Aguardo vocês na nossa próxima aula.